Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas e hoje nós vamos falar como que a oxidação dos metais podem influenciar na sua segurança e tranquilidade nas locações de imóveis. Hoje o assunto vai pesar mais para a engenheira. Não vem porque eu também Esse não posso. vídeo é mais para a engenheira química. Mas eu não posso entrar muito em detalhes, porque senão o negócio complica. Isso, mas nós não estamos aqui para complicar, nós estamos aqui para descomplicar, né? Descomplicar, exatamente. É para você, profissional do ramo imobiliário, corretor de imóveis, imobiliária, os administradores de imobiliária, para ter a sua carteira de locação cada vez mais tranquila e segura no seu dia a dia. Então, tem muitos imóveis que quando nós administramos, né, ainda mais que hoje o mercado está partindo cada vez mais assim, eu não sei aí na sua região, mas na nossa região, as pessoas estão tendo mais tendências aqui de alugar imóvel semi-imobiliado e quanto mais mobília vai ter no imóvel, melhor ainda, porque todo esse mercado hoje, ele está mudando cada vez mais, né? O mercado imobiliário. Então, as pessoas estão tendo a tendência das pessoas alugarem mais imóvel com mobília. E cada vez mais, com essa tendência, o que acontece? Aí onde vai envolver lá os metais, né? Os metais o quê? O que são os metais? Metais são aquelas partes de banheiro, a canopla, né? Aquela canopla para torcer o registro, né? Também ali abre e fecha o chuveiro. A parte de hidra também não deixa de ser, sempre mistura. Algumas têm os metais juntos, né? Torneiras, né? Puxadores de armário, que geralmente é colocado com metais, né? É incluído metais. Puxadores de porta, fechaduras de portas de banheiro. Até foi interessante tu falar dos puxadores dos armários, porque a gente tem que criar uma diferença entre os metais e os banhos metálicos. É por isso que eu disse. Eu só enxergo ali, né? Quando eu vou fazer a vistoria, eu enxergo aquele metal ali. Agora, se tem banho ou se não tem banho, não sei. Então, a gente tem que prever algumas situações na parte da vistoria deste imóvel. Assim, uma dica com relação aos metais, para que as pessoas se previnam, quando for algo novo, a gente já falou para outros itens também, o ideal é pegar os dados daquilo ali para realmente saber se é metal, se é um plástico que tem um revestimento metálico, porque tudo isso vai influenciar na análise na hora que a pessoa for fazer essa vistoria. E também, dependendo se a pessoa não tem noção se é uma coisa ou se é outra, na hora que acontecer uma desocupação também, pode vir surpresas. Pode vir sim. Um exemplo, né, que até aconteceu recentemente é o que? Uma vistoria antiga foi feita por uma outra colaboradora que a gente não tem mais hoje aqui, porque o inquilino ficou vários anos dentro desse imóvel. Aí na hora que foi fazer a vistoria de saída, foi feita uma análise com relação às pernas de uma mesa que tinha na cozinha. E aí nessa vistoria estava escrito assim, pés de alumínio em perfeito estado. Aí é claro, a pessoa, na verdade, ela não tem obrigação nenhuma de saber qual é aquele material, porque realmente sem tu fazer uma análise em laboratório ou sem tu ter dados de compra, né, nota fiscal, e aí às vezes tem informações técnicas também daquele material, tu não tem como precisar qual é o material, porque os metais, as características deles visuais são muito próximas.
né? Só que, às vezes, eu, por ser da área da química, eu consigo identificar uma coisinha ou outra. Só que é difícil para uma pessoa leiga identificar. Então, na hora que eu vi essas fotos, na verdade eu vi as fotos, eu não vi nem pessoalmente, que aconteceu alguns pontos de oxidação. Por aquela oxidação, eu já vi que não era alumínio. Né? Então, ou seja, nessa vistoria de entrada estava errado. Por que estava errado? Porque, e obviamente a pessoa que ia analisar a vistoria de saída, talvez ela não observasse também, porque não é da área. Eu observei pelo processo de oxidação, que é diferente de um metal para o outro. Né? O alumínio, ele, na hora que ele oxida, ele cria uma camada, que é uma camada acinzentada. As pessoas podem tirar por base uma panela de cozinha de alumínio. Quando a panela ela escurece, aquilo ali é a oxidação do alumínio. Ela é uma oxidação já mais acinzentada e depois a pessoa vai lá, faz aquele processo de passar o bombril e ela volta a ficar brilhosa. Por quê? Tirou aquela camada de óxido da parte do alumínio. Já outros metais, como o ferro, por exemplo, ele cria tipo um farelinho. Ele vai se quebrando. Ele cria aquele farelinho, aquele ali é o óxido. E aí já é um processo de oxidação diferente. Então, sim, mas há muita parte úmida de cada imóvel. O que é a parte úmida? Lavanderia, cozinha e banheiro. Mas só para eu concluir o... Não, mas assim, a gente percebe que muitas vezes quando a gente vai fazer a vistoria, que tem tipo aquele veludo mesmo, acinzentado, assim, que vai ficando, né? Porque passa por um processo acinzentado e se ele fica mais tempo ainda lá, sem uso ou sem limpar, ele vai ficando até meio esverdeado, é isso? Não é, porque daí esse esverdeado ele pode ser outras coisas também. Né? Por isso que nesse caso aqui, na real, eu na verdade identifiquei, só que na vistoria de entrada estava escrito equivocado, que estava escrito que era de alumínio, e pelo processo de oxidação que aconteceu naquele material, eu não sei precisar qual é o material, porque para precisar a gente precisaria levar para o laboratório e realmente saber, porque a gente não tem notas, não tem nenhuma outra informação a respeito daquilo ali. Mas pelo processo de oxidação, já consegui ver por quê. Naquela foto, ele apareceu assim uns pontinhos, tipo pits. Existe um tipo de oxidação que é a oxidação por pits, que são alguns pontinhos. E esses pontinhos, eles eram uns pontinhos marrons. Então, ou seja, se eu sei que o alumínio, ele oxida, que é uma camada já mais acinzentada, tipo da panela ali mesmo, e lá naquele material, naquela perna daquela mesa, tá uma oxidação que é um tom mais amarronzado, obviamente não é alumínio, né? Isso me diz que não é alumínio. Mas o que eu quero chamar a atenção com isso, né? Por quê? E aço inox? Não. O aço inox, ele, na verdade, ele vai ter uma resistência maior à oxidação. Só que o aço inox, ele é uma composição, é uma liga metálica, então ele é uma composição com vários metais. E essa composição faz com que ele oxide mais devagar. Porque o que acontece? O material metálico na natureza, livre na natureza, dificilmente a gente vai encontrar. O material na natureza, ele vai estar realmente no formato de óxido. Por isso que o nome oxidação. Então, e a reação essa reação química, o processo natural, é o quê? É ele querer voltar para a condição que ele se encontra na natureza, que é a condição de óxido. Por isso que o ferro enferruja, por isso que o alumínio da panela, ele cria aquela camada mais escura. Aí o inox, assim, o inox, ele é uma liga metálica, ou seja, ele é uma composição com vários metais que vai fazer com que ele tenha uma resistência maior a essa oxidação. Ele vai ter uma resistência maior. Não quer dizer que ele não vai oxidar. Por quê? Porque existem inoxes de qualidades diferentes. Então, cada um vai ter uma resistência específica
para cada tipo de meio. Uhum. O ideal, quando a gente fala em metais, né, e aí a gente tá falando aqui em mundo ideal, é que a pessoa que trabalha com locação de imóveis, ela consiga saber, quando um proprietário traz esse imóvel, saber quais são os metais que tem lá, Uhum. né, para ela justamente já estar prevenida com relação a isso. Mas às vezes também a pessoa não tem, porque às vezes já é um imóvel que já está em uso, né? Aí a pessoa não tem acesso a essas informações. Sim. Então ela vai fazer o quê? O investidor pode comprar imóvel já com mobília, né? O imóvel usado. Aí a ideia é fazer o melhor na condição que você tem, né? Identificar ali. Vai fazer essa vistoria, uma coisa importante, porque outra coisa que eu observei desse mesmo processo de desocupação dessa vistoria desse pé de mesa é o quê? A gente sempre, a lei do inquilinato, ela pede o quê? Que o inquilino entregue o imóvel como ele recebeu. Então, ou seja, se tem um processo de oxidação lá na hora da desocupação do inquilino e esse processo ele não existia no momento da entrada do inquilino, ele vai ter que fazer alguma coisa para corrigir isso, porque a gente não consegue saber se foi mau uso. Sim. De repente ele passou lá algum produto que fez com que essa oxidação acontecesse. Só que eu queria chamar a atenção também a um outro ponto. O que acontece? Quando a gente fala em oxidação, a gente está falando em pilhas galvânicas que muitas vezes elas são microscópicas. Então, na hora que você vai fazer essa vistoria, o ideal é que você, quando tem quando tem um material metálico, você olhe de perto o mais próximo possível para tentar identificar se existe algum tipo de pilha galvânica ou se existe algum tipo de oxidação. Essa pilha, pilha galvânica são esses pontinhos. É o processo de oxidação. Quando a gente fala em oxidação, o processo de oxidação, assim, o ferro, por exemplo, o ferro fica mais fácil para as pessoas visualizarem. Isso. Né? Porque normalmente o ferro, quando ele tem um processo de oxidação, ele vai criando tipo uns buraquinhos, né? Sim. Aquele buraquinho ali, ele é efeito da pilha galvânica. Porque a pilha galvânica, o que acontece? Nós temos um material, que é o ferro, aí, dependendo o processo que tem, a reação começa. E aí tu precisa de um meio propício para isso, que vai ter o quê? Oxigênio, água e o material metálico, tá? Essa água não precisa ser necessariamente água da chuva. Pode ser a própria água da umidade do ar, né? E em alguns casos, praia, por exemplo, a gente tem a própria salinidade do ar, que faz com que o processo de oxidação também se acelere. Por quê? Porque o sal... Por isso que ele dilata. O ferro dilata dentro das obras. Dilata dentro das obras? Dilata. Ele oxida daí, né? Na verdade ele oxida. Aí forma a dilatação no concreto. É porque daí no caso ele fica maior, claro, o óxido é maior. Isso. Só que aí assim, a questão do sal, ele facilita também essa oxidação, porque ali a gente vai ter íons, né? O sal de cozinha, na verdade, ele é NaCl. O Na é positivo e o Cl, que é o cloro, é o sódio, né? O Na, o Cl, que é o cloro, ele é negativo. E o processo de oxidação, o que ele faz? O metal, na verdade, ele foi condicionado para ele ficar em forma de metal, e aí o meio ambiente, a reação natural é que ele volte à posição de óxido, por isso que ele precisa do oxigênio. E aí a gente tem um movimento também microscópico que é dos elétrons. E o sal, ele facilita justamente por ele ter um íon positivo e um íon negativo. E aí ele facilita essa transmissão dos elétrons. Então, quando ele sai de um lado para o outro, aonde vai criando um buraquinho de um lado, e do outro lado cria aquela sujeirinha, que é aquele óxido, que é tipo uma poeirinha, um negocinho assim. São bastante coisinhas quebradinhas, né? Isso. Só que isso é quando a gente já consegue ver. Sim.
né? E quando a gente não consegue ver ainda, ele começa pequenininho. Então, na hora que você vai fazer essa vistoria e encontra lá, tem um material metálico, o ideal é você olhar de perto para ver se não tem nenhum indício de pilha sendo iniciada. Por que eu falo isso, Lúcia? Porque a pilha, ela começa pequenininha. Olha só. Mas depois que ela começa, tu não tem mais como parar ela. Conter. Exato. Ela é um processo que vai acontecer gradualmente. Então, esse caso me chamou a atenção, porque na hora que a gente foi comparar a vistoria de entrada com a vistoria de saída, as imagens da vistoria de entrada, elas não estavam nítidas como hoje a gente faz. Hoje a gente a gente faz de tudo para que aquela imagem fique nítida, o mais nítida possível. E aí, olhando essas duas imagens, a da vistoria de saída, que está no nosso processo atual, estava muito clara para mim que ali tinha vários pontinhos de oxidação. Sim. Na vistoria de entrada, ela não estava nítida, mas olhando aquela imagem, dava para ver assim algumas sujeirinhas. E aí o meu questionamento foi... Foco. Isso uns aqui... focozinhos aparecendo já. Sim, mas como era uma foto e não estava nítido, a minha pergunta é, isso aqui já é indício de oxidação que tinha ou é sujeira? Porque se é sujeira, uma limpeza resolve. Então, o processo de oxidação da vistoria de saída não existia antes, isso se é sujeira. Agora, se é um processo que já existia de oxidação, obviamente, pelo tempo que o cliente ficou no imóvel, na hora da saída, ele ia ter aumentado esse processo de oxidação. Por isso que assim, para poder garantir que o imóvel vai ser entregue como recebeu e que você não está cobrando nada além do que realmente tem que ser cobrado do inquilino, você precisa fazer essa vistoria mesmo olhar, não é simplesmente chegar lá e anotar, é um material metálico. Não, mas esse material metálico, ele tem algum indício de oxidação? E olhar mesmo com cuidado, chegar lá e olhar, mas isso aqui é sujeira ou é processo de oxidação? Porque se é um início de oxidação, já tem que ir lá na entrada, lá atrás, avisar o proprietário, olha, esse teu material, esse teu imóvel tem esse material metálico e ele já iniciou um processo de oxidação. Ele já não está mais intacto. Por quê? Isso vai dizer pra gente o quê? Na hora que o inquilino sair, será que aquele inquilino fez mau uso e ele ocasionou a oxidação? Ou essa oxidação já estava lá e aí por conta do tempo decorrido, era um processo que já havia sido iniciado, ele realmente vai estar naquele estado que a gente se encontra. Porque daí vem o outro processo. Que é o uso, é o processo, como é que tem na lei? Desgaste natural de uso. Porque se já existia um indício, ele pode ser caracterizado como desgaste natural de uso. Sim. Só que se não existia o indício, ele pode ser mau uso do inquilino. Tá vendo como uma coisinha simples levanta um monte de possibilidades? Abriu um leque, né? Abre um leque. E dentro desse leque, aí você que está ouvindo dizer, mas o que tem isso a ver? Tem muito a ver, porque isso é um assunto muito pertinente, né? Porque no seu dia a dia, lá dentro das vistorias, os imóveis, quanto mais mobília tiver, você vai se deparar com essa situação. E essa situação pode levar você a algum conflito, né? Pode gerar conflito entre inquilino e imobiliário, e proprietário. Proprietário e imobiliária. Isso. Além do conflito, pode gerar também, por você não ter se atentado lá atrás, na vistoria de entrada, a esse assunto. Você pode agora, na vistoria de saída, cobrando uma coisa de forma equivocada que você não deveria cobrar do inquilino, do locatário. Ou talvez está deixando de cobrar uma coisa que tu tem que cobrar. Né? E daí nós ficamos assim, daí é esse coração partido, nós corretores, né? Ou administradores de imóvel. Porque nessa hora,
Porque lá no passado não foi feito uma vistoria porque nós não tínhamos conhecimento disso tudo. Tá vendo como é importante esse assunto? Por isso que eu disse que o assunto é muito pertinente. Porque nós estamos aqui, nós gravamos esses vídeos para que você, profissional da área, que trabalha com locação de imóveis, tenha locação de imóveis, os imóveis que vocês estão administrando, tranquilo e seguro no seu dia a dia. Mas olha só esse assunto, como ele abre realmente um leque, se caso você... que foi o meu caso. A minha empresa. Lá, esse inquilino, ele ficou o quê? 6 anos? Ai, não vou precisar agora, você não sei. 6 anos, 7 anos. Eu sei que faz bastante tempo que esse inquilino ficou. E este imóvel é um imóvel que tem bastante mobília. Bastante mobília. Então, porque também ele é 1 por andar, é um apartamento grande, né? Então, olha só, o volume disso tudo, né? De papel, de vistoria, sim, de cuidado que deveria ter tido lá. Exato. E também que ter chamado o proprietário anterior, quando o proprietário antes desse inquilino entrar e mostrar isso, mas eu não tinha conhecimento disso. Isso. Nem a colaboradora que foi fazer a vistoria junto, sei lá, não me lembro mais se foi eu, se foi outra uma das funcionárias, colaboradora, e que não se ateve a isso também. Sim, né? Aí assim, quando eu vi as fotos e eu vi o que estava escrito na vistoria, e estava escrito assim, é de alumínio, eu disse, não, esse material não é alumínio. Por quê? Porque eu vi o processo de oxidação, não é um processo de oxidação de material de alumínio. Ele pode ser qualquer outro metal, alumínio não é. Isso eu tinha certeza. Aí a pessoa chegou e olhou, mas tu sabe disso porque tu é engenheira química. Eu disse, não, concordo, eu sei. Mas não é preciso você ter uma engenheira química aí. Esses vídeos já vão servir para vocês já ter uma noção como é que deve ser feita essa vistoria, né? Assim, eu sei disso, claro, eu sei disso porque eu sou engenheira química, eu tenho essa noção. Só que a pessoa que não tem essa noção, o que ela tem que fazer? Ela tem que criar meios de evitar o erro. Como é que ela vai evitar o erro? É lá na entrada do imóvel, pedir as informações para o proprietário, se tiver como comprovar, e aí com nota, com ficha técnica, é o melhor dos mundos, né? Se não tiver, aí já tem que ter uma tratativa, mas assim, deixar esse proprietário ciente da situação real desse imóvel, para que na hora da saída você possa tomar a melhor decisão. Aí qual é o papo, cabeça que você vai ter lá com esse locador, né, que é o proprietário? Já que ele não vai apresentar as notas, como neste imóvel, esse proprietário, ele pegou em negócio. O imóvel já veio pronto, né? Então, estava fora, não tem condições de ter notas referente àquela mobília, referente a toda Até quando a gente começa a pedir as informações para o proprietário, ele começa a achar meio ruim, né? Mas eu só quero botar para locação. Só que a gente já sabe o que pode acontecer lá na frente. Então, a gente já se previne antes. Sim. Coisa que ele não sabe. Porque geralmente, às vezes, o proprietário, eu quero deixar ele na imobiliária, mas quando o inquilino desocupar, ele vai cobrar de você, corretor. Vai cobrar da imobiliária, né? Se a imobiliária não... Por isso que nós já temos que dar essa orientação ao proprietário, quando ele traz esse imóvel para nós, e já que ele não vai apresentar as evidências lá de nota, fiscais, essas coisas assim, mas daí você tem que estar por dentro disso, que você vai lá fazer essa primeira vistoria com o proprietário, ou longe do proprietário, e depois você vai apresentar essa vistoria e chamar atenção para ele dessa situação. Aí você vai chamar a atenção dele e também deixar isso por escrito nessa primeira vistoria. Sim, porque daí na hora que o proprietário chegar a uma desocupação, ele vê aquele imóvel todo cheio de oxidação, e você não tem comprovação de que lá no início da locação ele já estava com indícios, aí ele vai querer cobrar da imobiliária e a imobiliária vai, de certa forma, cobrar do inquilino. Só que será que esse é o melhor caminho? Será que realmente o erro aí da situação é do inquilino?
Né? Essa é a pergunta. Daí seria muito injusto, né? Nós, corretores, vamos ficar em cima do muro, assim, com o coração partido, quer dizer, cobro do inquilino ou eu pago para o proprietário, ou o proprietário provavelmente vai cobrar de nós, né? E daí? Aí vai ser injusto se eu não cobrar do inquilino e não repassar para o proprietário. Bom, nós temos que ter pelo menos isso como experiência e ficar ligadão quando este imóvel entrar para nós na nossa empresa. Como a gente sempre fala, a gente não está lá dentro do imóvel, então fica difícil para a gente saber se, dependendo alguns casos, né, se é mau uso ou se de repente foi deterioração realmente de uso comum, né? Então tem que se prevenir para saber antes. Diferente do caso que a gente teve da pia de inox, que a pia de inox obviamente foi mau uso, foi aquela questão do vazamento. A cuba de inox, aquela cuba que vem ali, que fica a pedra ali dentro da pedra, né? Quer dizer, ali em volta, que depois coloca o granito, e aí fica aquela cuba ali. Que aconteceu que o inquilino desocupou e essa cuba, ela oxidou todinha embaixo, né? E aí vai ao encontro da pergunta que a Lúcia fez sobre o aço inox, porque assim, o inox, eu já falei, ele tem uma resistência maior à oxidação, não quer dizer que ele nunca vai oxidar. E ali a gente teve uma situação de um vazamento, que o inquilino simplesmente deixou o vazamento ali acontecer e colocou uma bacia para conter a água. O que eu falei sobre a oxidação? A gente precisa de oxigênio, água e metal, que é o principal. Sim. Então, se tu tens um vazamento num material que é um material metálico, que fica aquilo ali escorrendo dentro da água, obviamente a oxidação vai ser mais rápida. Mesmo sendo um inox, né, ele, apesar dele ter resistência, obviamente ele vai ter mais resistência do que se fosse um ferro, né, ou algum outro tipo de metal, mas ele vai ser mais acelerado do que se aquela água não estivesse pingando. Sim. Outra situação também, a Gia ainda não estava aqui na empresa, num imóvel que eu administrei, já administrei esse imóvel por 2 vezes. É uma casa em condomínio e essa casa é totalmente mobiliada. É uma casa, era assim, eu não sei hoje como é que ela está, hoje está sendo administrada por outra empresa, né? Mas a casa era uma teteia, era tudo muito bonito, o casal mal moraram lá, não deu certo deles morar nesse condomínio. Então, só para ter noção, tudo que era parte de metais, na parte de banheiro, na parte úmida, né, cozinha, lavanderia, banheiro, suíte, e também na escadaria, os corrimão todinho era de aço inoxidável. E daí a proprietária, quando veio trazer este imóvel, foi rápido a gente alugar, claro, porque era uma casa totalmente mobiliada, com cama, com tudo, né? Fora louças e roupa de cama, né? Roupas, né? Em si, mas tinha cortina, era lindíssima. Só que ela fez uma relação de todos os metais, que tipo de produto que poderia usar nesses metais. Bem observado, Lúcia, porque na verdade assim, dependendo do tipo de produto de limpeza que você usa, também você vai contribuir para que o processo da reação química da oxidação seja acelerado ou não. Sim. E ela pediu para constar lá no contrato de administração isso. Olha só a responsabilidade nossa, né? Essa proprietária, né, seria ótimo se todos eles fossem assim. Isso. E daí ela já fez eu constar que teria que a minha responsabilidade de constar isso no contrato de locação e na vistoria também, sobre como limpar aqueles metais lá, porque claro,
porque ela que pagou, ela que gastou, e era tudo coisa boa, porque eles fizeram para eles morarem mesmo, né? E as pessoas podem pensar assim, mas é chato, não sei o que, vai dar trabalho. Olha, é melhor passar por um processo chato agora, sabendo exatamente onde você está pisando, Sim. do que passar por um processo chato depois, uma cobrança de uma coisa ou que seja indevida ou que seja realmente... Que vai ficar no bang-bang, né? Proprietário cobrando do corretor, corretor cobrando do inquilino, inquilino repassando para o corretor, corretor passando para o proprietário, e ficar no tira-ovo, né? Aquela história da dor, né? Qual é a dor que você prefere? Sim. Né? Ir pra academia dói, mas não ir também dói. A diferença é que ir pra academia dói agora. E não ir vai doer lá na frente quando tu desencadear uma doença. Qual das dores que você prefere? A mesma coisa nesse caso. Então a dor aqui é fazer a vistoria bem feita, não esquecer dos detalhes, inclusive tinha papel de parede, ela também colocou como limpar aqueles papéis de parede, né? E vidro também, naquela parte para o sol não bater, como é que é o nome daquela película, né? Para quebrar aquele calor. Então, é tanto que o último inquilino que morou lá, que foi pela minha empresa, a película, o que aconteceu? Eles foram, não sei, na hora da mudança, eles passaram um móvel na mudança, naquela película, e arranhou aquela película. E aquela película veio arranhar e rasgou, né? Aí o inquilino alegou, eu lembro disso muito claro, que aquela película tinha uns focos e uns furinhos, porque com o tempo a película também ela vai dando uns furinhos, né? Por mais resistente que o profissional diz que ela mas todo material ele tem tempo de vida útil, mas também todo material, então, se ele for cuidado adequadamente, ele tem um período maior de resistência. Sim. Né? Então, mas é uma observação também, como o imóvel era todo mobiliado e a gente fez lá toda essa vistoria muito minuciosa, né, constando tudo, e também a responsabilidade do locatário em relação ao uso de tudo, né? Mas isso facilita também para evitar também do locatário ocasionar um mau uso de forma inocente, né? Sim, ele vai lá, claro, usa um produto e danifica o material e depois tem que pagar pelo dano. Só que ele é inocente, ele não sabia. Ele está inocente, porque daí foi falta de orientação do proprietário para mim, e eu automaticamente repassei isso para ele, mas às vezes você aí inocentemente também, corretor de imóveis, você vai colocar o locatário lá dentro, também o locatário inocente, né, vai usar o imóvel lá e de repente ele mesmo, o companheiro ou companheira, vai limpar, ou então pagar uma faxineira, né? Essa pessoa, se você não der orientação para a pessoa que vai limpar, como é que pode ser que coloque um produto lá, até um produto corrosivo, né, Gi? Porque como tem cloro, tem essas substâncias toda que pode corroer e estragar, já pensou um corrimão daquele? Caríssimo. E aí nessa questão de limpeza também, aí a gente volta nos banhos metálicos, que foi aquilo que eu falei lá no começo desse vídeo. Né, que existem os materiais metálicos, mas também existem os banhos metálicos, que às vezes esses puxadores, por isso que me chamou a atenção o puxador que ela falou. Dos móveis, né? Sob medida, gavetas. Muitas vezes esses puxadores são um exemplo clássico de material que ele na verdade é plástico, ele só tem um banho metálico em cima. A grande maioria Olha só. Tem uns que são mais pesadinhos, daí... alguns são metais, não vamos generalizar. Sim. Mas a grande maioria já é um material plástico que ele tem revestido com material metálico, e aí que é tipo uma pintura, na verdade, e aí em cima desse revestimento vai ter também um verniz. Olha só, vai ficar mais durinho, dá certo? A impressão de que é metal, mas não é. E aí, isso a gente tem vários tipos, até esses próprios
materiais de banheiro, que tu Sim. falou ali, A o canopla. registro do chuveiro, pode ser plástico também. Plástico revestido com um material, com um revestimento metálico e com um verniz em cima. Que aí é onde também o cuidado é diferente também. E aí o produto químico também, ele pode reagir com aquele verniz que está ali. E aí a diferença vai ser que o quê? Com o tempo, ele vai fazer o quê? Vai descascar. Aí ele não vai oxidar, ele vai descascar. Tem alguns imóveis que a empresa administra que já aconteceu isso. De descascar mesmo. E a gente pedia aí para o proprietário trocar, né? Mas acontece realmente, né? Acontece. O alerta básico desse vídeo hoje, o que é? É realmente a pessoa ter noção desses componentes metálicos que tem lá no imóvel, para poder também definir se a situação, no final, na desocupação, é um mau uso ou é um desgaste natural de uso. Sim. Por quê? Porque se é mau uso, tu vai agir de uma forma, né? Vai tomar uma decisão X. Se é desgaste natural de uso, tu vai agir de forma completamente diferente e vai tomar uma outra decisão. Sim, porque daí é o que manda lá a lei, né? Sim. Os artigos, né, que envolve lá. Artigo 22, que é a obrigação do locador. E o 23, que é a obrigação do locatário. Onde nós vamos sempre cobrar essa situação mediante a lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato. Então aí a ideia é sempre se prevenir antes. Teve uma outra história que foi até engraçada, que a pessoa que estava entrando no imóvel, eu acredito que o básico a gente já falou, mas eu achei essa história interessante para comentar. A Lúcia já falou para todo mundo, espalhou para Deus todo mundo agora aqui no canal que eu sou engenheira química, eu não tenho mais como esconder. Não tem mais como esconder. Mas assim, eu trabalhando com a Lúcia, eu não trago escrito na testa que eu sou engenheira química, né? Nem falo, nem comento, porque também... Ninguém me traz também a sua profissão. Não vem ao caso. Só que teve um cliente, uma vez que no processo inicial de vistoria de entrada, ele chegou e ele questionou a menina da equipe, falando que ele tinha certeza que aquele material que estava descrito na vistoria não era o material que estava ali. Aí eu cheguei para ele e perguntei, assim, como é que tu sabe, o que ele quis dizer, vamos pegar, alumínio. Tava escrito lá que era alumínio, e aí ele chegou e disse, não, mas aquele material lá não é alumínio. Eu tenho certeza que não é alumínio. Aí eu cheguei para ele e perguntei, assim, como é que você sabe que aquele material não é alumínio? Porque assim, eu sei que os materiais metálicos, eles são muito próximos, né? A olho nu, fora esse detalhe da oxidação que eu falei, torna-se difícil tu diferenciar qualquer um, qualquer outro. E ele afirmou veementemente, não, porque aquele material lá não é, no exemplo que eu dei, alumínio. Eu falei assim, como é que você pode ter tanta certeza? Aí ele disse, não, porque eu sei. Aí eu fiquei quieta na minha, não falei mais nada, não fui contra, mas a minha pergunta para ele, eu acho que ele ficou meio com o pé atrás comigo, porque depois ele sempre me olha assim meio que com o rabo de olho, fica meio tipo, acho que com medo, não sei, ou ele acha que eu não gosto dele, mas é porque eu achei interessante a pessoa ter em mente que não é aquele material, afirmar e não ter argumentos para realmente manter a afirmação dele. Aquela afirmação dele. Porque no fundo as pessoas elas têm que ter, não é só o fato de falar, né? Ela tem que ter argumento, como nós corretores, né? Que se o locador vier colocar o imóvel, você tem que ter argumento numa hora dessa de
para falar com o proprietário mediante Sim. essas situações, né? Como também o próprio locatário. Quando ele recebe lá a folha da vistoria e que ele tem um prazo, nós aqui hoje na minha empresa, a gente dá um prazo, né, para ele entregar esse laudo de vistoria conferido e assinado por ele. Agora, ele também, se ele vier questionar você, você também vai ser preciso ter uma explicação lá, um argumento, né, referente àquilo que ele vai questionar. Eu só questionei ele porque, na verdade, ele estava questionando o trabalho da menina da equipe. E a partir do momento que alguém ataca alguém da equipe, a gente vai lá igual um leão, né? Faz parte. Porque uma coisa é a pessoa questionar, porque realmente a gente é humano, a gente pode fazer sentido, né? E fazer sentido. Outra coisa é a pessoa questionar e não sustentar o questionamento. Sim, não ter sentido aquilo que ele está confirmando, né? Aí eu como já tenho, né, eu assim, bom, não vou discutir com ele porque não vale a pena. Mas eu só pensei comigo assim, bom, enfim, né, deixa ele na ignorância dele. Mas a importância desse assunto, né, para você, profissional da área, né, a gente está chamando a atenção cada vez mais sobre isso, para vocês ficar sempre atento a todos esses tipos de situações, porque nós temos essa grande tendência no mercado das pessoas alugar cada vez mais um imóvel, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes, né? E daí, assim, é claro que se você tem, vai entrar para você 5 imóveis usados, com uma mobília X, agora se entra 2 imóveis com mobília nova, o mercado reage de outra forma. É quase imediato que você vai alugar esse com a mobília mais nova, né? Porque enche os olhos, né? Mas é nessa hora de encher os olhos que você também tem que ficar muito atenta a essas situações. Aquilo que a gente sempre fala, né? Primeiro passo é você se prevenir e receber aquele imóvel e realmente comprovar o que existe naquele imóvel para que você possa, na hora, à medida que o processo vai caminhando, porque na verdade o negócio da locação, ele é um processo que ele não é como você ir na esquina comprar um pão. Não. Né? É um processo que ele tem um tempo ali que ele vai rodar, né? E você tem que conseguir garantir que isso que você faz no início, ao receber aquele produto, vai te ajudar a manter todo o teu processo caminhando adequadamente e mantendo a segurança e a tranquilidade que a gente tanto fala. É isso aí. E é isso que a gente idealiza, né? Nesse Imóveis em Movimento, que é um novo olhar para a locação de imóveis, né? E esses vídeos servem aí para a gente estar trocando esse conhecimento, como que acontece a locação de imóveis no nosso dia a dia, né? E tá passando cada vez mais essa experiência. Né? E essa parte de material metálico é importante ficar atento. Se você puder pegar os dados do material antes e guardar lá junto nos teus documentos, é o melhor dos mundos. Se não puder, analisa tudo tintim por tintim, já passa tudo para o proprietário, para que você já tenha a ideia de como a coisa vai caminhar. Eu sei que aqui eu tentei não entrar muito, mas foi meio difícil, né? Eu acabei entrando nessa parte química da coisa, das reações e tal. Mas assim... Não poderia ser diferente também, Gi? Mas assim, eu acabei entrando. Mas tem que ficar claro que assim, você não precisa ser químico, você só precisa saber como cuidar para que a coisa não chegue ao extremo. Sim. Né? E é um alerta para que você fique atento quando encontrar um metal no imóvel. São processos que você vai ter, né,
desde começo, meio e fim nessa administração de cada imóvel. E se de repente eu não fui clara em alguma coisa, ficou alguma dúvida, vocês colocam nos comentários, que daí a gente vai responder. A gente está unindo ali os meus conhecimentos da Lúcia, para tentar encontrar o melhor caminho, né, que a gente viu que funcionou muito aqui dentro, né, da empresa, e a gente acredita que vai funcionar para outras empresas também. Então, se você tem dúvida, se a gente pode ajudar, deixa nos comentários, a gente vai ajudar vocês. Questione, deixa aí esse comentário, essa pergunta ou essa dúvida, que nós estamos aqui para lhe ajudar. Você vai ser ajudado por nós e vocês também vão nos ajudar a colocar cada vez mais as suas dúvidas aí, né? O seu comentário, a sua pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até o próximo vídeo.